Eu acho que é muito importante. Por que a Qcells trabalha junto com a Sopac? Porque a visão casa. Qual é a visão da Qcells? A Qcells nasceu com um propósito que está escrito aqui. A Qcells fornece soluções de energia acessível e inteligente através da tecnologia de inovação, para criar um futuro sustentável para o planeta. Ou, em outras palavras, nós queremos, falando na língua de vocês, nós queremos ter esse acesso ao Pai, não é Jesus Cristo? Ele não desceu aqui? Da mesma forma, coisa boa, coisa de verdade boa tem que ser para todo mundo. É dessa forma que nós também pensamos, porque nós pensamos, por que não trazer o melhor, o que há de melhor no mundo, e trazer para todo mundo? Para todo mundo poder ter acesso, para todo mundo desfrutar dessa tecnologia tão inovadora. E essa é a nossa visão, para trazer esse acesso da melhor tecnologia possível e assim tornar a energia solar a sua primeira escolha. Porque nós temos, de fato, a matriz energética brasileira 60% hídrica, né? E também nós temos um pouco de termoelétrica, carvão, gás natural. E no momento que nós temos de dado, 0,02% só da matriz energética é solar, das renováveis. E não tem mais volta essa tecnologia. E por que tornar a energia solar a primeira escolha? Porque ela é a tecnologia que não tem mais volta de fato. Em outras palavras, a tecnologia solar agora é mais barato do que uma energia gerada pelo carvão. Carvão era o nosso último limite. Esse ano já ultrapassamos esse limite. Então, de fato, uma energia limpa, sustentável para todos, ele está barato, ele está acessível, ele está mais barato que todas as outras tecnologias que geram energia, né? Então, a Qcells, a gente gostaria de colocar para vocês que a Qcells trabalha em 3 pilares. A gente se fala tanto em bancabilidade nesse mercado. Alguém sabe me dizer o que é bancabilidade? Bancabilidade, tem a ver com banco. Acho que tem a ver com dinheiro, não é verdade? Tem a ver com dinheiro, tá? Bancabilidade, ainda mais em termos fáceis, é se aquela empresa, aquele manufaturador, ele tem dinheiro suficiente para estar aqui durante os 5, 10, 15 ou no mínimo 25 anos que é a vida útil da placa solar. Isso que é bancabilidade, porque muitos falam em bancabilidade, eu tenho capital, mas muitas empresas que falaram desse jeito faliram. E eu queria dizer que a bancabilidade é muito importante, porque o que adianta vocês comprarem um painel solar e daqui a 5 anos se aquela empresa fale e não tem como te dar assistência? Eu posso dizer claramente que a Qcells não teria esse problema. Qcells quase teve esse problema em 2012, mas a empresa coreana Hana foi lá e adquiriu. Só para vocês não confundirem, a empresa se chama Qcells. Qcells é uma empresa alemã, ela foi adquirida pelos coreanos em 2012 e mantém no momento a Qcells. Eu falei de bancabilidade. Por que a bancabilidade é tão boa? Porque nós temos atrás um grupo coreano gigantesco que se chama Hanwha. O grupo Hanwha, ela foi surgida em 67 anos atrás, ela fez esse ano 67 anos, e ela é a 7ª maior empresa da Coreia no momento. Você sabe que é Samsung, LG, Hyundai, e não é muito conhecida a Hanwha, mas quem sabe conhece a empresa Hanwha. Nós temos no momento um ativo que ultrapassa 200 bilhões de dólares, com todas as nossas fábricas, com todas as nossas empresas que estão espalhadas no mundo inteiro. E também, esses dados aqui que vocês estão vendo são de 2016, então, estamos em 2019, né? Então, aqui está no 8º lugar, mas já chegamos a 7º lugar esse ano. Temos aqui 56,91 bilhões de faturamento, isso foi em 2016. Esse ano já atingimos 70 bilhões de dólares. E também fazemos do seleto grupo de 500 empresas maiores do mundo, a Fortune 500, né? Então, nós estamos no ranking de 240 e pouco. Então, a empresa que está no ranking de 200 maiores empresas está aqui suportando a Qcells para que ela, se alguma coisa acontecer em questão financeira, ela vá lá e injeta a sua grana. Tá? E não é o governo, não é o dinheiro fácil que os chineses têm por trás, que é o dinheiro do governo chinês, mas uma empresa privada que tem esse dinheiro que leva à seriedade, eles estão por trás dessa empresa chamada Qcells. Só para uma curiosidade, é uma coisa engraçada, a gente produz
turbina de avião, nós temos uma life insurance, quer dizer, uma seguro de vida por trás também. Temos uma área petroquímica, que é uma das 30 maiores do mundo, e outra que está crescendo muito agora é a de defesa. Somos a empresa de defesa maior da Coreia, e ele está no top 40 do mundo no momento, né? Tem uma gama de produção da área mecatrônica, que tem muito a ver com a painéis solares, gigantesca. Então, o que não falta é conhecimento, tecnologia e histórico de negócio para poder sustentar a empresa QCells. Em poucas palavras, quem somos nós pelos gráficos? Somos uma empresa alemã-coreana, que você pode ver aqui no lado esquerdo. A questão comercial, a matriz está na Coreia, em Seul, tá? E a questão tecnológica se encontra na Alemanha. Acabei de voltar da matriz agora da Alemanha e fui conhecer melhor todo o nosso pessoal técnico e corpo de especialistas na área de tecnologia. Só para vocês terem uma ideia, nós temos pelo menos em Alemanha 200 engenheiros com um nível de PhD que trabalha dia e noite para melhorar essa tecnologia. Nenhuma outra empresa tem esse nível de especialistas por trás da tecnologia. E também com aqueles 200, temos mais 300 técnicos e engenheiros espalhados no mundo inteiro. Porque nós temos mais de 4 fábricas, o que dizer, 5 fábricas espalhadas no mundo, né? Você pode ver aqui liderança tecnológica. Você tem a Alemanha, Coreia, a Malásia e outra é China. Porque nós temos 4 locais diferentes no mundo de produção. 2 na Coreia, uma na Alemanha, uma nos Estados Unidos e uma na China. Fabricação nos Estados Unidos. E da tecnológica na Alemanha, que é onde ela gere e ela controla toda a questão tecnológica no mundo inteiro. E em números, capacidade de produção, nós atingimos esse ano, em third quarter, né, que é terceiro trimestre, o alcance de 10,7 gigas. 10,7 gigas ao ano, isso é muita coisa. Nós estamos falando mais, pelo menos, de 2,5 bilhões de células. 2,5 bilhões de células produção anual. Isso é capaz de você atender o mercado americano inteiro. Porque a gente fala mercado chinês em torno de 50 gigas e Estados Unidos em torno de 10, vai chegar esse ano a 15 gigas já. Então nós conseguimos, só com nossa questão fabril, atender o mercado americano inteiro. É que não sei se isso faz muito sentido, né? O mercado americano inteiro quer dizer, é praticamente o tamanho do Brasil, tá? De população e tamanho territorial. Foi fundada em 99. Em 2012, ela se tornou parte do Grupo Hanwha, tá? Uma história curiosa. A QCells, ela faliu porque os chineses vieram atrás e copiaram a tecnologia e deixaram o preço lá embaixo. Então eles não podiam competir com os chineses. Por isso ela faliu. Mas ela não queria vender essa empresa para os chineses. Então os coreanos viram essa oportunidade e foi lá e eles falaram, você vende para a gente? E a gente comprou com uma promessa de manter a marca e a tecnologia do jeito que ela é. E por isso, até hoje, ela se chama QCells. Tá? Reconhecimento da indústria. Vocês, acho que, não sei se todos sabem, quem é reconhecido na indústria fotovoltaica são os alemães, são os europeus. Tá? Porque, só para você ter uma ideia, a Alemanha já tem instalado painéis solares mais de 20 anos atrás. Matriz energética alemã, no momento, já chegou ao patamar de 30% deles é renovável. E não muitos países têm isso. No Brasil, a gente está falando de 0,02, né? Fora a hídrica. Hídrica também é sustentável, mas tirando hídrica, a gente está falando de 0,02 e mais ou menos 2% do como fala, wind, de vento, fala assim, né? Vento, wind energy, né? Eólica, desculpa. Vocês podem ver, aqui atrás tem todos os reconhecimentos, mas quem precisa de mais informação é só procurar na internet, vocês acham. Esses reconhecimentos temos de farto, porque a tecnologia ela é muito avançada. Então, nós não deixamos de receber premiações todo ano. Eu só queria afunilar em 3 pilares essa palestra para apresentar um pouquinho mais sobre a QCells, né? Porque pode ser muita coisa técnica. Os 3 pilares importantes para a QCells, porque ela é, no momento, a líder do mercado fotovoltaico, é por conta desses 3 pilares. É a liderança tecnológica, nós não cessamos de investir em tecnologia.
Segundo, é gestão de qualidade. Daqui a pouco vocês vão ver a nossa linha de produção, ela é feita de uma forma... Primeira linha, é a tecnologia de ponta. E a excelência de fabricação, que, repetindo mais uma vez, 5 fábricas espalhadas no mundo é a mais alta tecnologia de ponta que você pode achar no mundo inteiro no momento. Eu gostaria de apontar para vocês pontos importantes para vocês ficarem mais na cabeça. Esse daqui nada mais é quem já vendeu, ou quem está vendendo painéis solares, tem que saber que nós estávamos falando aqui, mas antes nós vendíamos poly até agora, né, no mercado brasileiro, né? Quer dizer, ainda se vende muito tecnologia poly. Tecnologia poly nada mais é aquela tecnologia mais antiga. O que nós estamos falando hoje em dia é tecnologia mono, embarcado com tecnologia PERC, e ainda em cima dele com tecnologia half cell. Eu vou explicar melhor para vocês o que é isso, tá? Então, com essas tecnologias de avanço, que começou em 2015, né? 2015 a gente está falando de 335 watts, de 72 células. Nós estamos falando hoje em dia de 400 e 410 watts, né? Tem um pessoal que fala 435 watts, mas desculpa, o tamanho deles é gigantesco, tá? Nada mais adicionou o tamanho. Se você adicionar o tamanho, claro que você vai ter mais watts, certo? É só juntar os dois painéis que vai ter o dobro do tamanho, certo? Acho que esse é um ponto importante. Qual é a tecnologia, então? Por que o QCells é tão bom ou melhor do que as outras tecnologias que estão por aí? Nós temos a otimização dessa engenharia alemã, que vocês podem ver. Só vou tocar na questão da tecnologia PERC. Vocês podem ver aqui, por exemplo, ó, esse daqui nada mais é o painel ali, tá? A tecnologia convencional, você pode ver que essa luz amarela que está passando, ela nada mais ela é só absorvido. O que é absorvido, ela não gera energia. O que ficou em cima nessa parte azul é o que vai gerar energia, o que conseguiu captar, tá? A nossa tecnologia PERC, o que mudou? A gente colocou um coating, é um tipo de um espelho atrás do backsheet, onde ele vai refletir a luz que conseguiu ultrapassar o que não foi captado. Assim, consequentemente, você consegue captar ainda mais energia. Por isso que a PERC, tecnologia PERC, em comparação com a BSF, que é muito utilizado ainda no Brasil, que um dos nossos competidores vendem muito, que começa com C, né? Tem uma marca C bem famosa aí, que ele diz que a tecnologia poly e não PERC é tão boa aqui no Brasil, ela não tem essa tecnologia tão avançada como a PERC que é. Então, com essa tecnologia, ela é possível captar melhor e assim gerar mais energia ainda. E esse é um panorama também, acho que é muito importante para mostrar para vocês, porque você tem que se posicionar, tudo bem, tecnologia poly já se foi. Tudo bem, ainda a gente se vende muito aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, praticamente 70%, 80% esse ano vai ser só mono. 20% é poly. Ainda no Brasil, esse ano, a gente vê que vai vender em torno de 60%, 70% poly. A gente vai contra o fluxo do mundo, né? A gente é muito tardio às vezes. Porém, eu acho que vai chegar mais rápido essa tecnologia e nós já vemos muitos, principalmente a Sopac, está vendendo mono, no qual a receptividade é muito boa. Porque não tem segredo, ela gera mais energia, ela é melhor, ela tem mais durabilidade. Só queria mostrar esse panorama da tecnologia para vocês em relação à tecnologia que está acontecendo no mundo inteiro, tá? A QCells, no momento, ela dita as tendências do mercado e depois os chineses, que são os maiores, né, eles vêm e copiam e colocam o preço lá embaixo. Mas tudo bem, para a Apple é assim, para a Mercedes é assim, e nós seremos também nesse mercado dessa forma, tá? Vocês podem ver aqui, tem o painel de 340. É a tecnologia, até ano passado, é o que mais vende no Brasil. Quer dizer, até hoje também, não sei. Mas com a tecnologia Quantum, que nada mais é uma tecnologia patenteada, PERC, nós conseguimos gerar mais 7%. Depois, nós aumentamos mais busbar. Busbar nada mais são os fios elétricos, no qual ele capta as energias que estão circulando quando a radiação do Sol bate no célula solar. Tá? Com ele, dividindo, porque ao passo que você tinha 6... quer dizer, 4, depois você aumenta para 6, hoje em dia a gente está falando de 18 busbar, você vai ter mais soldados captando mais energias que estão rolando, que estão
passando o fluxo de energia. Então, por isso, consequentemente, vai gerar mais energia. Assim você agrega 1% a mais. Depois, o que foi lançado no ano passado é o Half Cell Technology. Half Cell nada mais é você cortar a célula em meio. Por que cortar a célula em meio? Porque nada mais você tem uma célula desse tamanho quadrado, se você cortar ela, você vai ter menos elétrons passando nele. Vai ter menos espaço para ele escapar. Porque elétrons, eles são bem safados, tá? Eles gostam de escapar. Então, se você não saber captar ele, ele vai escapar. Então, essa é a tecnologia por trás dela. Você corta a célula para que ele não escape ou escape menos. Com isso, você conseguiu agregar mais 3%. E a outra tecnologia aqui, no qual agora a gente vê os outros concorrentes competindo com a gente, antes os busbar era quadrado desse tamanho. Então nós falamos, se por acaso você colocar ele redondo, você vai ter menos sombreamento em cima, né? Com um quadrado você pode ver que vai ter mais sombreamento. Mas com um redondo, você pode ver o sol bate e o que reflete, ele é mais captado mais ainda. Com isso, você consegue agregar mais 2,5%. Com toda essa tecnologia embarcada, você consegue gerar uma painel que era 340 watts para 400. Essa tecnologia que vem por processo, por tecnologia, por investimento maciço, desculpa, mas outros concorrentes só nada mais copiaram o que é a coisa final. Por isso, quando os outros concorrentes falam para você, mas eu gero 410, 435, mas espera aí, pergunte para eles qual é o tamanho da célula dele, se eles investiram, se ele tem a patente dessa tecnologia, tá? Porque eu sei qual vai ser a resposta. Nenhuma outra tem, senão a QCells. Você está falando com uma empresa que nada mais vai investir. Foi anunciado em 2018 até 2023, durante 5 anos, 9 bilhões de dólares só em tecnologia. Onde existe no mundo, no momento, que investe dessa forma? Nenhuma outra, tá? Então, os chineses são assim. Quer dizer, desculpa falar toda hora chinês, mas os concorrentes, a maioria são chineses. Então, outros concorrentes são assim. Eles esperam a QCells investir, sofrer, chorar. Igualzinho a Sopac, né? Chorar, lutar, vai lá, aguardam e vai lá e copia. Isso é fácil, não é verdade? Coisa fácil não dura. Por isso, quando você for utilizar painel chinês, outro painel da outra marca, vê bem direito o datasheet dele, vê o coeficiente de energia, vê a garantia dele, vê se de fato ele entrega o watt-pico que ele fala, porque eu tenho certeza, não vai entregar. Porque é difícil, é muito difícil isso. Eu acho que é bom e importante para todos saberem. Quem vende painel solar, no mínimo tem que saber quais são os problemas que acontecem com o painel solar. Tudo bem? Pelo menos tem que saber o problema, né? O que causa o painel queimar? O que causa o painel gerar menos energia? O que causa o painel não funcionar da forma correta que ela funciona? Nós temos 4 problemas importantes, que são a PID, depois a LID, depois a LTID e depois o hotspot. Difícil, né? Mas, em poucas palavras, vou traduzir para vocês de uma forma mais fácil. PID nada mais é o desgaste que a painel tem. Nós estamos falando de um produto que é polisilicone, nós estamos falando de silicone. Sabe tudo que entra no nosso celular, ou computador, notebook? Todos eles funcionam com silicone, a base de silicone. Vocês sabem disso, né? Qual é a característica de um silicone? Quando ele é usado, ele tem uma certa vida útil dele. É como se fosse uma bateria. Quando você começa a utilizar muito ele, ele vai desgastar. Mas tudo na vida é assim, certo? PID nada mais é o desgaste que você tem com o uso dele. Outras tecnologias antigas, eles têm uma durabilidade muito menor em relação a PID. E a segunda, LD, nada mais é o desgradamento gerado pela luz. Quando a luz bate muito, quando a luz começa a bater, você sabe que tem vários raios, vários tipos, né? UV,
Tem vários tipos no qual ele vai danificar o painel solar. Não tem como. A sua pele também é danificada se você fica o dia inteiro na frente do sol. Imagina uma placa solar que ele fica 24 horas em frente ao sol. Então, quando o sol bate, ele vai começar a disruptir esses que é o bóron e o oxigênio. Então, ele faz com que o captador de elétrons, que são o bóron e o oxigênio, ele é danificado pela luz. E o terceiro é o LTID. LTID é o LD mais a temperatura alta. Isso nós temos muitos problemas locais como a Amazonas, ou São Paulo, Ribeirão Preto, por exemplo, onde é muito abafado, temperatura sobe e ainda o sol é fortíssimo. Com essas questões, a rentabilidade ou geração de energia de um painel, ela cai drasticamente, tá? Quando eu falo drasticamente, é uns 8%. Quando a gente fala de 20%, imagina cair 8%. Você está falando de 12% de geração. Praticamente quase matou 40% dele de geração de energia. Isso é um problema muito crítico, né? E outra questão é o hotspot. Hotspot nada mais é um foco de onde ele começa a esquentar o painel e, de repente, ele começa a abrir e ele... é como se fosse... A analogia é fácil, assim. Quando a pessoa... Por que o primeiro lugar onde dá o sinal que você está sentindo mal uma pessoa de corpo físico é quando você sangra o seu nariz, certo? Quando você sangra o seu nariz, quer dizer que tinha algum problema antes, tá? Ele nada mais é uma consequência. Seu corpo está esquentado, seu blood pressure, sua pressão sanguínea está alta. Então ele vai começar a explodir bem no seu nariz, porque ele é a camada mais fina da sua pele, certo? É o mesmo princípio. Se tiver um micro crack no seu painel e ele se esquentar muito, onde que vai acontecer esses pontos de estouro? São esses locais. Por isso que acontece hotspot. E quando ele estoura uma vez, não tem mais volta. Ele começa a aumentar e é capaz de até pegar fogo, o painel solar. São esses 4 problemas que acontecem. E eu não vou prolongar mais, porque senão acho que vai cansar. A Qcells conseguiu contornar cada um desses problemas. Como é que a Qcells ela consegue contornar esses problemas principais que há num painel solar, num produto painel solar? Porque é rigorosamente testado e também a qualidade, que a gente dá atenção na qualidade, é muito alta. Então, só para você, o que quer dizer isso, né? Nós temos órgãos como Inmetro no Brasil, porém lá fora, o órgão mais que consegue dizer se esse produto está ok ou não, se chama IEC. É um órgão europeu, no qual ele testa e ele dá pelo menos um patamar no qual fala esse produto está dentro do padrão de qualidade. É o que a Inmetro faz, mas ele testa pelo menos 8 vezes mais do que a Inmetro, tá? Esses certificados é o básico de um painel solar. Todos os concorrentes vão ter, nós também temos, mas qual é a diferença da Qcells? Ele vai 3 passos adiante desse ponto de início, que é o Level 1, teste inicial de registro. Isso aqui nada mais é o que IEC pede e nós fazemos. Level 2, nível 2, é garantia de rendimento da Qcells. Ele nada mais, aqueles 4 problemas que eu falei para vocês, ele dá o contornamento. Level 3 é o programa de teste de qualidade VDE. VDE é um outro órgão de teste na Alemanha, no qual ele testa um pouquinho mais do que o que a IEC fala, né? Então ele vai um passo a mais. Aí no level 4, que nenhum outro competidor tem, é o que nós temos, porque nós fazemos testes que tem que ser feito 2 a 3 vezes mais do que o Inmetro europeu pede para a gente. Em outras palavras, então o que você testa 2 ou 3 vezes? Por exemplo, para que você testa o seu painel que ele dure nos locais quentes, você coloca num chamber, é o local onde você faz o teste, né? É um local que você monta
para fazer o teste. E quando eles pedem fazer uma vez, nós fazemos 2 a 3 vezes. Por exemplo, o IEC pede para fazer um ciclo de teste de 1000 vezes para que o painel, desde de um termômetro de menos 40 a mais de 80 graus Celsius, esse ciclo de 1000 vezes é o que um IEC pede. Nós fazemos 3.000 vezes para ver se o nosso painel aguenta. Aí você vai me perguntar, mas outros não fazem? Não fazem, porque isso custa caro. Tudo bem? Então, são esse tipo de exemplo no qual a gente testa 2 a 3 vezes mais. Por isso a resistência dele é no mínimo 2 ou 3 vezes mais do que um outro qualquer painel que vocês podem achar no mercado. Esse painel nada mais só mostra, nós temos milhares de painéis espalhados no mundo. Só no Brasil, que nós começamos 1 ano atrás, está espalhado 500 mil de painéis no Brasil inteiro no momento. Tá? Isso quer dizer 200 megas de painéis espalhados no Brasil inteiro. Só no Brasil, nós temos produção de 10,7 gigas anual. Se 200 mega é 500 mil de painéis, é só fazer a conta aqui para ver até quantos painéis nós temos espalhados cada ano no mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, nós temos um painel no qual nós recentemente, acho que foi um ou 2 anos atrás, que instalamos deserto do Saara com o governo da Emirados Árabes, tá? Então você pode ver lá a temperatura, como é deserto, muita gente acha que deserto só tem temperatura alta, né? Não, quando é deserto, quando você chega à noite, a temperatura é capaz de cair até 0 graus ou mais. E depois a temperatura, quando sobe, ele é no mínimo 40. Ele chega a 50 ou até às vezes 60. Nós temos painéis funcionando direitinho no deserto do Saara no momento. Também, coisa mais perto hoje em dia, em Manaus, temos vários painéis funcionando muito bem no momento no Brasil. Só para vocês entenderem a panorama de fabricação, o nosso centro de P&D ele fica em Thalheim, fica na Alemanha, né? Depois nós temos mais, aqui está faltando Estados Unidos, mas temos aqui 3, e esse ano nós inauguramos uma outra fábrica nos Estados Unidos, sempre junto com o braço de P&D. Então nós temos no momento 5 locais de P&D, no qual eles conversam incessantemente para trocar as ideias, para trocar e deixar update a toda a tecnologia que está sendo pesquisada, né? Ao mesmo, consequentemente, tem as plantas de produção. Você pode ver a planta na Malásia, 2 na Coreia, uma nos Estados Unidos e uma na China também. Aqui não está o P&D dos Estados Unidos, mas acabou de inaugurar esse ano, porque essa apresentação é do início desse ano. Temos capacidade, já atingimos 2,5 bilhões de células produzidas. É que vocês vão falar, mas o que quer dizer isso? Só para ter uma ideia, quando você fala de 1 mega, tá? 1 mega, ele cabe um Maracanã inteiro, tudo bem? De painel. Então imagina se você está falando de 100 megas, depois 1 giga, depois 10 giga. Nós estamos falando pelo menos de 10 mil Maracanã produzindo cada ano. Só queria dizer que aqui a Celsius ela pertence à Superliga dos produtores de painéis solares do mundo. Nós temos 6, somos uma delas. Os chineses estão vindo agora em produção em massa de escala, querendo produzir muitos painéis, mas esse ano nós cessamos, porque não adianta só produzir muito painel quando só tem demanda. Esse ciclo de boom and bust sempre vai acontecer. E o que é mais importante é vender qualidade, porque qualidade não se negocia. Eu só vou dizer para vocês que nós temos, no momento, 2 produtos principais que estão sendo vendidos no Brasil. Tá? Eu vou começar com a QPIC Duo G7. O que seria esse produto? Nada mais é a tecnologia Quantum, PERC e ainda mais o Half-Cell. Então, nós estamos falando de uma tecnologia, se for de 72 células, o que mais vende no Brasil, nós estamos falando em 144 células. E o que também vamos trazer para o Brasil seria de 60 células, ou quer dizer, 120 células. Ela tem uma eficiência de 20,3. 20,3 parece pouco, mas a média do mercado no mundo é de 17 a 18.
enquanto nós geramos 20,3. E esse outro produto que já está sendo vendido no Brasil, que é o 375, né? Eu acho que muitos de vocês compraram, acho que estão vendendo 360, mas esse é um avanço a mais do 360, que é o 375, tecnologia PERC. E aquela outra lá que a gente passou agora é uma tecnologia ainda mais avançada, que vai ser a tendência do ano que vem, tá? A nossa confiabilidade foi comprovada. Eu queria te mostrar um pouquinho dos desenhos aonde que o Brasil pode chegar, porque ainda a gente vê muitos projetos pequenos. Tudo bem, nós temos na área GC, né, de geração compartilhada, no grandes usinas do Brasil, também temos coisas grandes. Porém, eu acho que ainda peca um pouquinho na qualidade. Então, eu queria mostrar nossos painéis sendo distribuídos no mundo inteiro e construídos. Aqui é um projeto que aconteceu em Texas, né? Nós estamos falando de 1.500 acres e tem aqui pelo menos 680 mil painéis espalhados. Isso daqui é muita coisa gerando energia. Isso é capaz de atender um mercado americano de 50 mil casas. No Brasil ainda a gente não ataca muito na área GC, em grandes usinas, porque aqui ainda se procura nessa área muito preço. Mas lá fora é muito comum você ver grandes usinas utilizando nossos painéis. Porque quando você faz o cálculo, não adianta você comprar barato e diminuir o seu capex no início, porque o seu custo de manter a sua fazenda vai custar muito mais caro depois. Então, às vezes, é melhor pagar caro agora e depois custar mais barato depois, né? Porque a gente sabe, esse ditado no Brasil, o que custa barato sai caro depois, tá? Esse daqui, se eu não me engano, é na Turquia, né? É uma fazenda solar na Turquia, no qual são 55,7 mega. Você pode ver, porque aquela hora eu falei, né? 1 mega é capaz de encher um estádio de Maracanã inteiro. Então, imagina 57 megas, tá? Então, tem muita coisa. E eu sei que desses 200 megas que a gente vendeu no Brasil ano passado, nós sabemos que uma grande fatia a Solpac contribuiu para isso. E a gente sabe que a Solpac vai ser com certeza, um dos nossos maiores compradores e também propagadores dessa tecnologia. Nós contamos com vocês. Para vocês que vendem para casas, olha como ela é bonito. Muitas pessoas reclamam, né, do poly. Poly, ela é tudo azulado, às vezes é mais forte, às vezes é mais fraco. Então, o físico dele ele não é tão bonito. Mas o que é legal da mono? Mono, não só ele sabe gerar mais energia, mas também ela é bonita desse jeito. Ele tem uma cor bem uniforme. Ela é toda preta, tá? Então você consegue, como fala? Camuflar, você consegue se enturmar dentro de um teto que não fica, desculpa o termo, feio, tá? Ele fica mais bonito. Olha como ele fica bonito desse jeito. Ó. Isso aqui é uma casa na Polônia, tá? Essa é uma casa também, isso aqui nada mais é 24 módulos. Eu acho que é um dos módulos que a Solpac vende bastante também, né? Atendendo residenciais. Ele fica bonito desse jeito, né? Também, isso aqui é uma casa na Alemanha. Aqueles que vendem para a área agro. Isso aqui é na Austrália, né? Ela é uma produtora de vinho, é uma vinícola. Então, essa vinícola foi um dos benchmarks lá da Austrália para mostrar que ele conseguiu economizar 19 mil euros. 19 mil euros, quer dizer, 19 mil euros, nada mais multiplica para 4, sai para 80 mil reais. 80 mil reais você conseguiu reduzir na sua conta elétrica, colocando painéis solares de uma forma correta e um painel que dura, né? Então vocês podem assimilar muito bem que dá para mexer muito na área de agro também. Isso daqui é no Japão. Você pode ver também, eu só não tenho foto aqui, a gente também está investindo bastante naqueles projetos do alto mar, onde você coloca os painéis no mar. Porque às vezes falta terra, né? Olha no Japão. Japão, você sabe que Coreia, Japão é tudo pequeno, tá? Os países são pequenos, tem muita gente. Então falta terra. Não é como o Brasil, que é fartura de terra, fartura de água. Mas, por exemplo, no Japão, eles utilizaram essa terra era uma terra morta
porque era um local de lixo isso daqui. Então, no local de lixo, eles tamparam e colocaram painéis solares e tiraram proveito. Eu acho que um modelo podia ser no sertão brasileiro, né? Naquelas terras que não utiliza mais, por que não colocar painéis para gerarem energia lá e ser mais produtivo, né? Essa eu só tinha colocado para, se tivesse tempo, né? Eu gostaria de mostrar. É uma mapa de tecnologia no qual vai acontecer tecnologia mono-PERC. Só queria mostrar esse ponto aqui, ó. Você pode ver aqui, tem essa vermelha aqui e outra vermelha aqui. Essa tecnologia poly, ela já se esgotou. Geração de energia poly aqui tem 24%. Mas por que 24% aqui? Porque quando você coloca só a célula, ele vai gerar 24% de alcance. Mas se você colocar num painel, você pode ver, não tem espaços ociosos? Se você contabilizar isso, ele gera em torno de 18 a 19. Ele já chegou ao seu alcance. Mas a tecnologia mono, ele ainda tem muito chão para frente para ser desenvolvido. Por isso que a QCells, desde 2 anos atrás, mudou toda a sua linha de fabricação só para produzir mono. Então, no mercado brasileiro também, nós queremos introduzir ainda mais a tecnologia mono, porque ela é a bola da vez. Ela já chegou para ficar. Mundo afora utiliza mono 70% versus 30% poly. E no Brasil ainda utiliza 60% ou 70% poly. Nós temos que agora fazer essa transição. Eu só queria dizer para vocês que vendem QCells, vocês que vendem a Solpac, o produto tem preço, né? Mas uma solução verdadeira, ela tem valor. Então, vocês estão vendendo soluções para as famílias, para as indústrias, para os comércios, no qual ele vai conseguir economizar, contribuir para a sociedade socioeconômica e também contribuir para o nosso planeta Terra que Deus criou, que é cuidar dele e não tão danificar. Você viu essa chuvarada toda no São Paulo, que está acontecendo agora, e em Veneza agora, nunca se viu o mar subindo tanto. Isso vai acontecer mais e mais, se a gente não fazer alguma coisa. E por isso a gente quer fazer a nossa parte, a QCells, através propagando energias renováveis, no qual não vai danificar nosso planeta Terra. E é assim que eu queria deixar a palavra assim. Obrigado.